Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmad Acharya Paryantan Vande Guru Paramparan Om. Nas últimas classes, vimos alguns dos termos técnicos importantes usados no Vedanta Shastra. Primeiro, estudamos Sadhana Chatushtayam, as 4 qualificações necessárias para aprender e assimilar o ensinamento. Depois, estudamos Shariratrayam, os 3 corpos do Jiva, ou do indivíduo. E então estudamos Avasthatrayam, os 3 estados de experiência, vigília, sonho e sono, nos quais esses 3 corpos desempenham um papel proeminente. E em seguida, estudamos Kosha Panchakam, as 5 camadas da personalidade humana baseadas nas funções, a divisão funcional. E indiquei que Shariratrayam, Kosha Panchakam, Avasthatrayam, os 3 são geralmente conhecidos como Anatma. Eu disse que Shariratrayam, Kosha Panchakam, Avasthatrayam, os 3 são geralmente, comumente, conhecidos como Anatma. Anatma significa não eu, ou seja, um objeto de experiência. E depois nós estudamos Atma na última classe, que é o princípio consciente independente, que é diferente de todo o mundo Anatma, que é de natureza material. Esta consciência não material é chamada Atma. E também vimos os fatores importantes do Atma, que são Chaitanya Swarupaha, Swatantraha, Nityaha, Nirgunaha, Sarvagataha e Ekaha. Principalmente Nirgunaha, sem atributos. Todos esses termos são termos muito significativos. Temos que nos debruçar sobre esses termos e assimilar muito bem o significado. Somente então o Vedanta pode ser compreendido claramente. Todos esses tópicos que abordamos até agora, quer seja Shariratrayam, Kosha Panchakam, Avasthatrayam, etc., são todos associados ao indivíduo ou ao microcosmo. Em sânscrito, usamos a palavra Vyashti. Hoje vamos para o próximo tópico, onde estudaremos Samashti, ou macrocosmo. E o tópico que veremos hoje é Srishti, ou criação, cosmologia. Como surge o cosmos ou a criação? E o que estava lá exatamente antes de surgir a criação? Esta será a nossa discussão. Em sânscrito, chamamos isso de Srishti. Primeiro, antes de entender o tópico da criação, devemos saber claramente que a própria palavra criação é um nome impróprio. Na verdade, a própria palavra sendo um nome impróprio, um nome errado, pode criar muita confusão. Criação cria confusão. Então dizemos que há apenas criação de confusão, pois há uma confusão sobre criação. E por que dizemos que criação é um nome impróprio? Porque nada pode ser criado. Pela própria lei de conservação da matéria e da energia, que foi aceita muito antes da ciência moderna surgir, no Sankhya Satkaryavada. Na verdade, o Satkaryavada dos filósofos Sankhya's é a lei da conservação da matéria e da energia. Isso é Satkaryavadaha. Prabhava sarvabhava nan satam iti vinishchayaha. Sarvam janayati prana tejonson purusha prithag. Na Mandukya Karika é lindamente apresentado por Gaudapada. Nada pode ser criado. E estendendo o mesmo princípio, nada pode ser destruído. E se usarmos a palavra criação,
ela se refere apenas à manifestação de algo que existia potencialmente, não manifestado. Então, o que é não manifestado, potencialmente existente, em forma adormecida, pode se manifestar. E o que você quer dizer com as palavras manifesto e não manifesto? Pela palavra não manifesto, queremos dizer pramana agocharan. Não manifesto é aquilo que é existente, mas não está disponível para percepção e transação, como a manteiga no leite. A manteiga está lá no leite, mas você não pode vê-la no leite. Mas sabemos que o leite tem manteiga. Então, a manteiga é existente ou não? O que você vai dizer? É existente, tecnicamente, mas para todos os propósitos práticos, avyavaharyatvad artha kriya karitya abhavat. Como não está disponível para percepção, nem disponível para transação, assumimos que a manteiga é não existente. Nós presumimos, mas sabemos que a manteiga está lá. E você pode estender isso a tudo na criação. Nada na criação é não existente. Já era existente de maneira potencial, e mais tarde se torna manifesto, o que significa que está disponível para transação. Estendendo esse princípio, nossas escrituras apontam que antes da origem deste mundo, deste cosmos, ele já deveria ter existido, por causa desta simples lei de conservação. E se esta criação existiu antes, ela deveria ter existido em forma não manifestada, em forma potencial, em forma dormente, que podemos chamar de a semente da criação. De fato, usamos a palavra bhijan. Bhijasyantarivan kuro jagadidan pranirvikalpam punaha. Nirvikalpam significa indiferenciado, não manifesto, em uma forma intransacionável. Eu usarei a palavra forma causal da matéria. Matéria em sua forma causal, que é a fonte de todas as formas de energia e de todas as formas de matéria. É a isso que os cientistas estão tentando chegar. Um princípio básico que pode explicar todas as partículas subatômicas. Aquilo que pode explicar o micro e o macro. A teoria da relatividade geral no nível macro e a física quântica no nível micro. Eles querem reconciliar por meio de uma teoria de tudo. De acordo com nossas escrituras, essa matéria básica, que é a fonte de todas as formas de energia, bem como de todas as formas de matéria, que incluem todas as partículas, moléculas, essas coisas na criação, nós chamamos de matéria causal. E a matéria causal é chamada Maya. Então, Maya é matéria causal, que é a fonte de todas as formas de energia e todas as formas de partículas, todas as formas de matéria, todas as formas de coisas. E inclui Shariratrayan também. O que significa que antes da criação se originar, uma coisa estava lá, Maya. E agora, pegando emprestada a ideia da aula anterior, temos que incluir mais uma coisa antes da criação. Na aula anterior, vimos que Atma é o princípio consciência, que é o espírito não material, que não está sujeito à matéria, e portanto que não se submete à matéria. É a consciência, que está além e não é limitada por tempo e espaço. Isso significa que a consciência tem que ser eterna, Nityaha. E significa que antes da criação, a consciência também existia. E agora, quantas coisas existiam antes da criação? Chegamos a duas. Uma é a consciência, que é chamada Atma, que não é condicionada,
não é influenciada pelo princípio do tempo e espaço. Essa consciência é um princípio. E então, o segundo princípio é toda a criação em forma de matéria causal, chamada Maya. Portanto, Atma mais Maya existiam. E no contexto da cosmologia, no contexto da criação, para a consciência é dada outro nome. No contexto do indivíduo, isto é, no micro, a consciência recebe o nome de Atma. Mas a mesma consciência, no nível macro, ela não é diferente. Apenas a nomenclatura muda. E o nome usado é Brahman. Assim, Atma igual Brahman igual consciência. E por que dois nomes? Se você pode ter dois nomes, não dois, muitos nomes. Em casa, um outro nome entre os amigos, um apelido. Então por que a consciência não pode ter dois nomes? Um nome é Atma e o outro nome é Brahman. E qual é a base desses nomes? Um é do ângulo micro, Atma, e o outro do ângulo macro, Brahman. E o significado também é quase o mesmo. Atma significa Apnoti Sarvam Iti Atma. O não limitado, que a tudo permeia, é Atma, derivado da raiz Api, permear. E a palavra Brahman significa infinito. É derivada da raiz Bhra, ser grande. Portanto, Brahman significa o grande, o absolutamente grande. Portanto, o estudo da cosmologia começa com dois princípios sem começo, conhecidos como Brahman mais Maya, consciência mais matéria, espírito mais matéria. No Tattvabodha, Brahmashraya Sattva Rajas Tamo Gunatmika Maya Asti. E qual é o fator em comum de Brahman e Maya? O fator em comum é que ambos não têm começo, ambos não têm origem. E quais são as diferenças? As diferenças são mais notáveis. Brahman é a consciência não material, enquanto Maya é o princípio material. A consciência é um princípio sem propriedades. Não tem nenhuma propriedade física ou química, porque é de natureza não material, sendo assim Nirgunam. Enquanto Maya é matéria, e portanto cheia de propriedades potenciais, Sagunam. E Brahman, a consciência, estando além do tempo e do espaço, nunca está sujeita a mudanças. A consciência nunca está sujeita a mudanças, então é imutável. Enquanto Maya, o princípio da matéria, nunca pode permanecer o mesmo. É como uma mulher em constante mudança. É por isso que Maya é Strilingam, feminino na gramática. E o princípio consciência é Nirvikalpa, não sujeito à divisão espacial. A consciência é sem divisão, estando além do tempo e do espaço. Enquanto o Maya, o material, está sujeito à multiplicação, divisão, como a ameba. Dizem que ela se multiplica pela divisão. Similarmente, Maya é como a ameba, pode se multiplicar no cosmos por divisão. Essas são as diferenças básicas entre Brahman e Maya. E apenas dessa mistura Brahman-Maya, o universo se manifesta. Ele não é criado. O universo se manifesta da semente, que é Maya. Então, a palavra criação é sempre substituída pela palavra manifestação. Shrishtihi nama abhivyaktihi. É uma bela palavra. Abhivyaktihi. Significa o quê? Vindo à manifestação para seu reconhecimento. Como você faz quando bate e traz a manteiga à manifestação? Então ela está tangivelmente disponível para o seu consumo. E agora,
Nas escrituras, a evolução ou a manifestação do cosmos é apresentada em 2 estágios, como uma semente se tornando uma planta no estágio intermediário e a planta se tornando uma árvore completa no estágio final. Portanto, Maya é como semente. E então há um estágio intermediário, que é chamado Sukshma Prapancha Abhivyaktihi. A matéria causal chega ao nível da matéria sutil, ou universo sutil. O universo causal chega ao nível do universo sutil, comparável a uma planta. Este é um estágio intermediário. E então, o universo sutil evolui ou se manifesta novamente para se tornar o universo grosseiro, totalmente disponível para todas as formas de transações. Se você precisa entender qual é a diferença entre a criação sutil e a grosseira, você pode comparar seu corpo e sua mente. A mente também é uma criação ou manifestação, e o corpo também é uma manifestação. Mas a mente é uma manifestação sutil, não disponível para todos. Minha mente está disponível apenas para mim. Portanto, é sutil e não tangível, enquanto o corpo é mais grosseiro. Então, o universo causal, para o universo sutil, para o universo grosseiro, é a criação, do qual o universo causal é sem começo. O sutil e o grosseiro têm um começo. E uma vez que se tornou completamente grosseiro e existiu por algum tempo, o que acontece com toda a criação? Novamente, ela entra em colapso, condensa ou contrai. Evolução, e depois o fim da evolução é involução, ou dissolução. O grosseiro se torna sutil, e o sutil novamente se torna grosseiro. Assim, do não manifesto para o manifesto, e do manifesto para o não manifesto. O universo sempre esteve lá. Então o universo sempre estará ali. A diferença será o quê? Avasta bheda nathovastu bhedaha. Não há aumento ou diminuição na matéria. Há apenas mudança na sua condição ou estado, de condição manifesta para não manifestada, e de condição não manifestada para condição manifesta. Avyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata avyaktani dhananyeva tatraka paridevana. Krishna diz: por que você está falando sobre a morte? A morte nada mais é do que o corpo ficando sem forma. E agora mesmo ele já está ficando fora de forma. Ficar fora de forma radicalmente é chamado Maranam, morte. Nada está perdido, Arjuna. Por que você está chorando? O único problema é que nos apegamos à forma e perdemos de vista a substância essencial. Este é o layout da cosmologia. Agora entraremos um pouco mais nos detalhes. Iremos para o segundo estágio. O universo causal é chamado de Maya, que deve se manifestar no universo sutil. As escrituras apontam que, primeiro, do universo causal, nascem 5 elementos sutis. Nascem 5 elementos sutis, ou Pancha Bhutani. Não são os elementos da ciência moderna, mas os elementos do Shastra. Os elementos escriturais são diferentes dos elementos da ciência. Na ciência, os elementos são mais de 100 e eles estão se somando. Mas nas escrituras, começou com 5, continua sendo 5 e continuará sendo 5. É sempre Panchabhutani. E quais são esses 5 elementos sutis? Akashaha, o espaço, Vayuhu, ar,
Agnihi, fogo, Jalan, água, e Bhumihi, ou Prithvihi, terra. Estes são os 5 elementos sutis. Nos estágios iniciais, eles estão em uma forma sutil, o que significa que não estão disponíveis para a nossa transação. Não são nem mesmo visíveis. Prithvi sutil nem mesmo é visível para nós. E há algumas pessoas que apresentam de forma científica também. Para eles, Prithvi não se refere à própria Terra. Prithvi se refere à forma sólida da matéria. E Jalan não se refere apenas à água, mas se refere à forma líquida da matéria. E o terceiro é vapor, ou forma gasosa. O quarto, eles chamam de estado de plasma. O quinto é a Kasha, que está mesmo além do plasma. Eles apresentam cientificamente, mas nós vamos usar o clássico das escrituras. Akasha, Vayu, Agni, Jalan, Prithvi. Agora, as escrituras apontam que esses 5 elementos evoluíram de Maya. E então, quaisquer que sejam os fatores de Maya, eles devem ser inerentes aos elementos. Portanto, quaisquer que sejam os fatores que existam em Maya, eles devem estar no cosmos, no universo. E tudo o que existe no universo deve estar em Maya, porque, segundo a lei, os fatores da causa são inerentes ao efeito. Karana gunaha karye anuvardhante. E quando estudamos o universo inteiro, podemos ver 3 fatores comuns, que estão amplamente presentes no cosmos. E quais são esses 3 fatores? Número 1. Jnana Shakti, faculdade de conhecimento, faculdade de senciência, especialmente encontrada em seres vivos que são capazes de conhecer, sentir, experimentar o mundo. Na verdade, se toda a criação fosse inerte, não haveria ninguém para fazer qualquer transação. Imagine se fôssemos todos como estátuas. Não iríamos interagir. Então, Jnana Shakti é uma faculdade presente na criação. E outra faculdade ou característica que vemos é Kriya Shakti, dinamismo, capacidade de ser ativo, movimento, dinamismo. Kriya Shakti. E depois há um terceiro fator. Um fator em que ambos os fatores anteriores estão embrutecidos. Ambos os fatores estão ausentes. Este é o fator de inércia. Inércia significa a ausência da faculdade de conhecer e a ausência da faculdade de agir. Nem pode agir, nem pode saber. Chamamos isso de Dravya Shakti. Tecnicamente, essas 3 faculdades são conhecidas como Sattva Gunaha, Jnana Shakti, Rajo Gunaha, Kriya Shakti, e Tamo Gunaha, Dravya Shakti, inércia. E essas 3 gunas são inerentes a Maya. Então Maya é definida como Trigunatmika Maya, dotada de 3 fatores que são vistos no universo. Na verdade, se você estudar sua própria vida, estará usando um desses 3 fatores. Por exemplo, o que você está fazendo agora? Se você não está fazendo nada, está sozinho, apenas ouvindo, então você está sabendo, está em Sattva. Depois que a aula termina, se você começa a agir, que guna está? Rajogunaha. E de noite, quando você vai dormir, que Shakti está em operação? Dravya Shakti. Tamo Gunaha. E se esses fatores são vistos no cosmos, eles devem estar lá. Então, Maya tem 3 gunas. E essas 3 gunas também são inerentes aos 5 elementos. Aqui a palavra guna, curiosamente, você não deve traduzir como propriedade. Deve traduzir por componentes de Maya, não propriedades, mas componentes. Ou seja,
As 3 gunas são como 3 fios de uma corda. Se você pegar os 3 fios, o fio sattva, o fio rajas e o fio tamas, você simplesmente entrelaça e surge a corda de 3 fios que é a maya. É por isso que, se você observar no dicionário, verá que um dos significados da palavra guna é corda. Neste contexto, usaremos o significado corda. Dizer que Maya é a fonte da criação essencialmente significa a teoria das cordas. Não sei se você está acompanhando nos jornais. Eles estão tentando descobrir uma teoria das cordas que possa explicar toda a criação. Dizem que existem apenas cordas, e as vibrações das cordas fazem surgir prótons, elétrons, nêutrons, gravidade. Querem explicar tudo com a ajuda desta corda fundamental. Nós fazemos parecido com a nossa corda maya. A corda de 3 fios, maya. E esses 3 fatores, ou gunas, estão lá, em forma não manifesta, nos 5 elementos também. Assim, temos a forma sátvica do espaço, a forma rajásica do espaço e a forma tamásica do espaço. Similarmente, a forma sátvica do ar, a forma rajásica do ar e o componente tamásico do ar. Também o fogo sátvico, rajásico, tamásico. Água sátvica, rajásica, tamásica. E também a terra sátvica, rajásica, tamásica. ES, ER, ET. Espaço sattva, espaço rajas, espaço tamas. E como temos 5 elementos, as 3 gunas vezes 5 dão 15 itens. Então, qual é a primeira forma de criação? Sukshma Bhuta Shrishtihi. A criação ou manifestação dos elementos sutis. E as escrituras apontam que desses 5 elementos sutis, todos os corpos sutis dos indivíduos são manifestados. E como? É muito interessante, muito agradável de refletir sobre. E como eles apresentam isso lindamente. Temos 5 órgãos do conhecimento, Pancha Jnanendriyani. E os 5 órgãos do conhecimento têm qual faculdade? Eles têm a faculdade de saber, de conhecer. E é dito que eles nascem dos 5 elementos. Os 5 elementos sutis geram os 5 órgãos sutis. E quando digo 5 elementos sutis, qual componente deve ser responsável? Você pode entender facilmente. É Sattva Guna, que representa Jnana Shakti. Então, o componente Sattva Guna dos 5 elementos sutis é responsável pela geração dos 5 órgãos sensoriais do conhecimento. E em que ordem? O componente Sattva Guna do espaço é responsável pelos ouvidos, Shrotran. O componente Sattva Guna do ar é o responsável pela pele. O componente Sattva Guna do fogo é responsável pelos olhos. O componente Sattva Guna da água é responsável pela língua. E, finalmente, o componente Sattva Guna da terra é responsável pelo órgão do olfato, o nariz. Assim, ouvidos, pele, olhos, língua e nariz são os 5 órgãos sutis. Não os órgãos visíveis. Os órgãos sutis são os fatores do conhecimento. As faculdades sensoriais nascem dos 5 elementos sutis. E depois a mente. A mente de 4 partes, que coordena os 5 órgãos dos sentidos, que controla os 5 órgãos dos sentidos. A mente controladora, também chamada de órgão interno, nasce do componente sátvico dos 5 elementos. Assim, o órgão interno da mente nasce do componente sátvico dos 5 elementos. Qual é a razão? É porque a mente tem que controlar
todos os órgãos dos sentidos. Na verdade, um órgão dos sentidos funciona somente quando a mente está por trás. Você pode ouvir somente se a mente estiver atrás de seus ouvidos. Se sua mente não estiver atrás de seus ouvidos, você está aqui, mas não pode ouvir. Não é que esteja morto nem algo assim. Então, a mente tem que estar atrás dos olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. E, portanto, requer sattva guna dos 5 elementos. O órgão interno, a mente, nasce dos componentes sáttvicos dos 5 elementos. Estendendo o mesmo princípio, temos Pancha Karmendriyani, 5 órgãos dos sentidos de ação. Eles também são gerados a partir dos 5 elementos sutis. Mas qual o componente? O componente é Kriya Shakti, também chamado de componente Rajas. E em que ordem eles aparecem? O componente rajásico do espaço é responsável pelo órgão da fala. E na sequência temos mãos, pernas, ânus, genitais. No Sukshma Shariram, dizemos Vak, Pani, Pada, Payu, Upastha. São os órgãos da fala, mãos, pernas, então o ânus e os genitais. Eles nascem respectivamente do espaço, ar, fogo, água e terra. E qual o componente? Componente Rajas. E então, por trás dos Karmendriyas, os 5 órgãos dos sentidos de ação, o que é necessário? Prana Shakti. Força vital é necessária. Sem Prana Shakti, nenhum órgão pode agir. É por isso que quando você está doente, quando você não comeu, quando você jejuou, você não pode nem mesmo falar. Nem o som sai. E onde está a questão de andar, falar, pegar, todos eles? Então, Prana Shakti, Pancha Prana, suporta todos os Karmendriyas e deve nascer do componente rajásico dos 5 elementos. Assim como a mente nasce do sattva total dos 5 elementos, Prana nasce do rajas total dos 5 elementos, enquanto que os órgãos sensoriais individuais nascem de elementos individuais. Então, até aqui, todo o Sukshma Shariram nasce de Sattva Guna e de Rajas Guna, dos 5 elementos sutis. Portanto, vimos Sukshma Bhuta Shrishti e Sukshma Sharira Shrishti. Resumindo, todo o universo sutil nós vimos. E se alguma outra criação sutil, qualquer mundo sutil que seja, ele nasce do quê? Da combinação dos 5 elementos sutis. E agora temos que chegar ao terceiro e último estágio da criação. E o que é isso? O universo grosseiro, visível, tangível. E como isso acontece? As escrituras apontam. Já utilizamos o componente sattva dos 5 elementos sutis. Utilizamos o componente rajas dos 5 elementos sutis. Não utilizamos o quê? O componente tamas dos 5 elementos sutis. Então as escrituras apontam: o componente tamas dos 5 elementos sutis é grossificado para se tornar os 5 elementos grosseiros, Panchasthula Bhutani. Assim, os 5 elementos grosseiros se manifestam a partir de Tamoguna, dos 5 elementos sutis. Yet Heshan Pancha Sukshma Bhutanam Tamo Anshad Panchasthula Bhutanam. E o que as escrituras apontam é que até o momento da grossificação, cada elemento era isolado e puro. Isso significa o quê? Que um elemento não é adulterado ou misturado com outros. Cada um é isolado, mas quando ocorre a grossificação, o tamoguna desses 5 elementos se mistura, como uma salada de frutas. Sukshma Prapancha é individualizado, como comer uma banana separada, as uvas separadas, uma mão separado.
mas a grossificação significa uma salada de frutas. Então, quando você chega aos 5 elementos grossificados, cada elemento tem uma mistura dos 5. Então, a Terra tem 5 elementos, o espaço tem 5 elementos, o ar tem 5 elementos, a água tem 5 elementos, o fogo tem 5 elementos. Cada elemento é uma mistura de 5. E agora surgirá a questão: se cada elemento é uma mistura de 5, como você nomeará os elementos? E a Escritura diz: com base na predominância do elemento. Então as Escrituras apontam que o espaço grosseiro tem os 5 elementos na seguinte proporção. Qual é a proporção? O espaço grosseiro tem metade. 50% é o espaço grosseiro. E os outros 4 elementos estarão em uma proporção de 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Metade. Então temos os outros 4. Então 50% do espaço e 1/8 do resto dos elementos. E da mesma forma com os outros elementos. O ar grosseiro tem metade de ar e 1/8 dos outros elementos. Então esse processo de fazer salada é chamado panchikaranam, grossificação. Assim temos os 5 elementos grosseiros tangíveis: terra física, água, fogo, ar, akasha. E uma vez que os 5 elementos grosseiros nascem, a partir disso, todo o cosmos, incluindo todos os nossos corpos físicos, é criado. Isso é chamado Sthula Shrishti, ou Sthula Abhivyaktihi. Assim, Maya é o universo causal, e a partir disso surge o universo sutil, chamado Sukshma Abhivyaktihi. E a partir disso surge o universo grosseiro, que é chamado Sthula Abhivyaktihi. É assim que toda a criação acontece. E por quanto tempo ela vai durar? Ela vai durar, você não precisa se preocupar. E depois, novamente, ela entrará em colapso. Para o quê? Para Maya. E o que Brahman estará fazendo? A consciência permanece. E quando a condição apropriada surge, a consciência se manifesta na forma de vida. Quando as condições de manifestação não estão lá, DNAs, RNAs e células não são formados, e a consciência permanece não manifesta. Esta é a cosmologia védica. Mais na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.